Tem se tornado cada vez mais presente no mundo corporativo, principalmente para as instituições financeiras, a necessidade de assumir um papel mais amplo do que a vocação empresarial, a responsabilidade social. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as práticas socioambientais que estão sendo adotadas pelo setor financeiro, como eles estão se organizando internamente e de que forma os recursos dos bancos estão sendo direcionados para financiar a sustentabilidade. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o diretor da Cital e Finanças do Bem, Gustavo Pimentel. O Guia Exame de 2004 de Boa Cidadania Corporativa mostrou que os bancos são um dos setores mais ativos na área de responsabilidade social e empresarial. E a tendência é que isso se reflita na definição de regras para a concessão de crédito. Vamos ver a matéria. Os bancos chegaram à conclusão que nos países em desenvolvimento a legislação ambiental muitas vezes não era tão aprimorada e outras vezes, quando tinha boa legislação, a fiscalização não era boa. Então, vários desastres aconteceram com financiamentos de bancos em atividades em países em desenvolvimento. Então, esses princípios do Equador, que passaram a ser utilizados pelos grandes bancos, tem vários critérios, como, por exemplo, a questão da responsabilidade social, cuidado com os fornecedores. Então, recentemente, essa questão é uma questão que o setor financeiro tem levado muito em consideração. Em 2014, houve uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a Resolução 4.227 de 2014, que exigiu a implantação de políticas de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras brasileiras. Então, isso é uma coisa fantástica, quer dizer, o próprio Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, eles estão cobrando dos bancos que eles tenham políticas de responsabilidade socioambiental. O Instituto Ethos, que é um instituto que foi criado no início dos anos 2000 em São Paulo, é um instituto que no Brasil é um dos líderes nessa questão de responsabilidade social. E ele tem publicado vários documentos como indicadores Ethos de responsabilidade social, tem criado guias de responsabilidade social. Isso tem orientado muito as empresas nessa direção. O ISE, que é o da Bolsa de Valores, ele de uma certa forma, não vou dizer imitou, mas ele teve o exemplo do índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um índice criado já no final dos anos 90, e esse índice, assim como o ISE da Bolsa de Valores de São Paulo, eles têm mostrado que as empresas que participam tanto do Dow Jones no índice Dow Jones de sustentabilidade, quanto o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores, estas empresas, elas têm um desempenho na Bolsa ligeiramente superior às empresas que não fazem parte desses índices. Para fazer parte do índice, tanto da Bolsa de Nova York quanto da Bolsa de Valores de São Paulo, as empresas têm que provar que elas têm responsabilidade social ambiental, cuidado com os fornecedores, cuidados com os seus empregados, relação boa com a comunidade e assim por diante. A imagem das empresas, ela é extremamente importante, tanto assim que todos nós sabemos que existem empresas no mundo cuja imagem vale hoje muito mais do que seus próprios ativos. Empresas para fazerem parcerias para qualquer tipo de atividade, elas levam em consideração se a outra empresa que elas querem se associar, se ela tem os mesmos cuidados socioambientais. Senão, isso vai provocar um desgaste na sua imagem. A Cital recentemente fez um evento com o BNDES para discutir essa questão nos bancos. Como é que isso está acontecendo hoje? Geisa, essa é uma agenda, como o Haroldo comentava, que já vem aí do fim dos anos 90, né? Então, logo depois da Rio 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, os bancos públicos desenvolveram um protocolo chamado Protocolo Verde, onde eles se comprometiam a inserir a variável, no mínimo ambiental, nos seus processos de tomada de decisão de crédito, né?
Bom, acelera aí 15 anos, isso tudo foi evoluindo. Essa agenda chegou também nos bancos privados. Princípios do Equador é um protocolo que é assinado por 85 bancos no mundo inteiro e por 7 bancos aqui do Brasil, entre os maiores bancos. Em 2014, o Conselho Monetário Nacional começa a exigir isso de todos os bancos, né? Na verdade, o Banco Central viu que aquela prática estava apenas, principalmente nos bancos grandes. Limitada, né? Também, limitada, né? Aos bancos grandes. Então ele queria dar, olha, vamos uniformizar um pouco aqui, colocar uma régua mínima para que toda instituição financeira tenha que fazer e a gente não tenha problemas de competitividade, né? Porque o que os bancos grandes reclamavam é o seguinte, olha, eu falo para o cliente que eu não posso dar o crédito porque ele não está em conformidade com a legislação, ele atravessa a rua e pega o crédito no outro banco que não está ligando para isso. Então a gente vem num movimento, num acúmulo, onde cada vez mais o setor financeiro incorpora essa variável no seu processo de decisão e do outro lado, na economia real, o empresário que não se adaptar, ele em algum momento ele vai ficar sem crédito. Falando internamente, quais são os desafios hoje? Como é que essa gestão socioambiental ela se dá na prática nos bancos? No nível dos bancos. Os bancos, quando lidam com clientes de grande porte, cada pedido de financiamento ou empréstimo é como se fosse uma análise especial, né? Então, como os valores são grandes, dá tempo de alocar uma equipe especial para analisar aquilo ali. E aí, quando você começa a analisar a variável socioambiental, os bancos contratam especialistas nesses temas, né? Ou seja, o banco vai ter especialista não só na parte econômico-financeira, mas também em questões sociais e ambientais. Na medida que as empresas são menores, né, ou de porte médio ou pequeno, e o volume de crédito também começa a ficar menor, fica mais caro para o banco fazer essa análise de maneira individualizada. Então, os bancos têm o desafio de cada vez mais processualizar e sistematizar essas práticas, porque se eles tiverem que analisar caso a caso cada empréstimo de R$100 mil, eles vão ter um custo muito alto, isso vai encarecer o crédito. O desafio hoje é como sair das análises que são individuais, dispendiosas, com equipe técnica super especializada, para análises que sejam sistematizadas, um volume grande de clientes, com um ticket de crédito baixo. E aí, nesse ponto, quando o mercado também olha para as empresas com esse fator ambiental pesando, né, nas suas análises de investimento, também é importante, né? Acaba ajudando nesse processo, porque os índices passam a ser uma boa base de análise das empresas. Os índices, eles são muito interessantes, porque eles criam uma referência do que é importante na gestão da empresa. Só que os índices são índices de bolsas de valores, então eles só se aplicam a empresas de grande porte, né? Essas que são listadas na bolsa, que você pode negociar as ações. As empresas de capital fechado, né, seja até algumas de porte grande, outras de porte médio e pequeno, acabam não tendo essa pressão do índice. Mas o que acontece que é interessante é como as empresas vão exigindo os mesmos critérios e as mesmas conformidades da sua cadeia de valor, né? Então, se eu sou uma empresa grande que estou no índice, um dos critérios do índice é eu aplico essas normas de responsabilidade socioambiental para os meus fornecedores, e muitas vezes vão ser empresas pequenas e médias. Então, a pressão no pequeno e médio vai vir da empresa grande para a qual ela vende e vai vir do banco que a financia. Agora, externamente, como é que isso se dá na relação do banco com essas empresas? Você falou das exigências que são feitas e como isso se desdobra internamente, mas como é que isso se dá no dia a dia, na prática, em termos do anúncio dessa concessão, né, e da relação que os bancos... Das demandas, exato. Bom, vários bancos hoje, nos formulários de crédito, né, que o cliente precisa preencher, já tem uma seção, um capítulo lá com questões sociais e ambientais. Esse capítulo ele vai ser mais detalhado, mais profundo e exigir mais da empresa a partir de duas variáveis principais. O setor no qual aquela empresa atua e o montante do crédito que ela pede, né? Então, uma empresa que atua num setor de potencial impacto ambiental alto, vamos supor mineração, siderurgia, e está pedindo um volume de crédito alto, ela tende a ter um formulário bem grande para preencher e vai ter que comprovar para a instituição financeira que tá bem naquelas questões. Aí, se você for sair dos setores de maior impacto, começa a ir para comércio e serviços e o montante do crédito começa a ficar menor, essa demanda dos bancos vai ser um pouco mais simples. Às vezes ele vai querer ver só uma certidão que é concedida pelo poder público, alguma autorização da vigilância sanitária. Então a gente sai de uma análise que é super específica e profunda e vai mais para certidões,
protocolos e outras coisas que as empresas podem mostrar que estão em conformidade com a lei. Seguindo uma linha de simplificar e tratar os complexos de forma mais complexa, os simples de forma mais simples. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.